Pessoal, esse módulo é o módulo de aprendizado de máquina, onde eu vou falar um pouco, vou introduzir os conceitos de aprendizado de máquina por reforço e de redes neurais artificiais. Bom, a base do aprendizado por reforço, ele vem da cadeia de Markov, tá? Eu vou explicar um pouco o que é que é. Basicamente a ideia é, você tem um ambiente, você tem uma ação que você está em um determinado estado naquele ambiente. Tá? O meu estado é aqui, eu estou nesse lugar. Eu observo, eu vou agir, baseado nessa ação, eu vejo se eu tenho uma recompensa ou não sobre essa minha ação. A partir do momento que eu tenho recompensa, eu vou ajustando o meu algoritmo, tá? Ele está executando, em tempo de execução, eu vou ajustando ele para ele se aproximar sempre da recompensa. Então, com isso, esse algoritmo ele consegue aprender, ele consegue, sozinho ele vai aprendendo. A inspiração, basicamente você está aprendendo, fazendo algumas questões, exercícios, você vai receber uma recompensa se você acertar. Tá? E como é que funciona essa parte, essa modelagem, essa parte teórica, que é a base do aprendizado por reforço, que é a cadeia de Markov. S0, S1 e S2, nesse caso, está representada aqui uma cadeia de Markov, são estados, states, S de state em inglês. Então, S0 é um estado, S1 é outro, e S2 é o terceiro estado. Então, as setas representam quais são as ações possíveis que eu posso fazer daquele estado. Então, perceba que para modelar um problema utilizando cadeia de Markov, você tem que saber quais são as ações possíveis para um determinado estado. Vou dar um exemplo, isso pode ser para um jogo, um jogo aqui de sair do labirinto. Eu sei qual é o estado e quais são as ações possíveis. Por exemplo, se eu estou de frente à parede que tem esquerda e direita, as ações são virar a direita e virar a esquerda. Tá? Então seria modelado o problema dessa forma. Tá, desse exemplo aqui, o estado zero, você só tem uma ação a fazer, que é A1. Essa ação A1 tem 1.0 aqui, porque é a probabilidade de fazendo A1 para onde eu vou. Probabilidade 1 é certeza. Você só pode ir saindo de S0 para S2. Tá? Então foi modelado o problema dessa forma. Diferente de estando em S2, há duas ações, A0 e A1. E se eu tomar a ação A0, existe 40% de probabilidade de eu ir para S0 e 60% de eu voltar para S2. Então é um processo estocástico. Então você tem aqui as probabilidades de você de uma ação para onde vai dar, em que estado você vai parar. Então perceba que para você usar esse problema você tem que ter controle dos estados, ou seja, você tem que saber para onde vai. Um exemplo que eu vou usar mais adiante, vocês vão ver que isso se encaixa muito no exemplo de um videogame, de um jogo, tá? Videogame é jogo, mas vocês podem pensar em uma série de ações, um robô resgatando uma pessoa, né? Você pode ter um jogo de um robô resgatando uma pessoa. Então vocês vão ver como é bastante, apesar de a gente ter que ter o controle mapeado dessa forma, que se exige muito de quem está modelando o problema, ele é bastante, como é que eu posso dizer, bastante aplicável, tá? Aplica-se em vários contextos. E por fim, essa setinha aqui, ó, mais 5 e menos 1 são as recompensas. Se ele cair nessa ação e vir para cá, a recompensa é negativa, menos 1. Já se ele cair nessa ação a 0 e vier para cá, ele está ganhando. Vamos supor, aqui é como se fosse zerar o jogo. Veio para ação 0 e puf, veio para S0, zerou o jogo. Aí ganha uma recompensa enorme. Então quando ele passar por aqui, ele vai aprender que aqui é um caminho bom. Porque aí tem recompensa. Tá? Pensa em você está adestrando um cachorro. Você vai usar aprendizado por reforço. A técnica é essa. Tá? Bom, tem várias técnicas de você adestrar um cachorro, mas uma delas é isso. Faz o que quer, você tem um intervalo de até 3 segundos para você premiar ele. E a memória dele é curta, ele não vai fazer associação. Então dá uns 3 segundos, você dá um biscoito, uma comida, alguma coisa que ele gosta. Tá? Bom, então essa aqui é a base teórica do aprendizado por reforço. E essa é uma técnica bastante útil. Eu vou mostrar aqui. Vou repetir, é um videogame, Super Mario. Eles pegaram o Super Mario jogo e eles criaram um algoritmo que aprende a jogar.
Como é que ele aprende a jogar? Qual a recompensa? É ganhar pontuação, é zerar o jogo, é adiantar, é ganhar pontos. Então você tem toda uma forma de como dar uma nota, tá, para ele. E qual é a recompensa negativa? Morreu. Né? O bonequinho ali morreu, então ele vai. A recompensa negativa. Ele, eita, por aqui eu não, seria, deixa eu voltar aqui, seria aqui, ó. Eita, ele morreu negativo. Por aqui eu não posso ficar andando, não. Eu não posso chegar em A1, tenho que evitar. Ou tenho que vir para 1, mas não posso vir para cá. Eu tenho que diminuir essa probabilidade aqui. Tá? Então eu vou clicar aqui nesse nesse vídeo no YouTube. Vocês podem ver com calma, tá? Que deixa eu sair aqui. Pronto. Eu vou só colocar aqui no meio, certo? Olha o que está acontecendo. Isso aí é o jogo jogando, pô. É o algoritmo jogando. Não tem pessoa jogando, é o algoritmo. Joga como se fosse um profissional. Então, para ele chegar nesse nível, vocês depois podem ver, fica como exercício o vídeo todo, ele perdeu muito. Ele aqui, o desenvolvedor desse algoritmo, ele colocou no YouTube o vídeo, e ele mostrou aqui a rede neural que foi utilizada, o aprendizado por reforço com rede neural profunda, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, e o mapeamento. O videogame ele só enxerga isso, o algoritmo de aprendizado de máquina ele só enxerga isso. Então ele sabe que tem que evitar recompensas ruins. Então todo esse ambiente numérico ele não faz ideia que existe isso. Ele sabe que tem recompensa, e digamos assim, na cabeça do algoritmo é uma rede de Markov onde tem caminhos e probabilidades a serem tomadas, decisões a serem tomadas e para que estado leva ela. Levou para esse estado aqui parado, tá? Aqui o estado está parado, não tem recompensa, não está ganhando pontinho. Se fosse um jogo que a tela espremesse, ou seja, se você ficar tanto tempo parado, tem jogo que morre. Então teria uma recompensa até negativa dele ficar parado, tá? Bom, vou deixar aí como exercício para vocês verem os detalhes de como foi utilizado aprendizado por reforço, utilizando redes neurais profundas. E vou explicar agora o que é uma rede neural para vocês, tá? O modelo da rede neural ele se baseia, foi inspirado, tá? Não é igual, certo? Até porque tem muita coisa do que se passa no nosso cérebro que a gente não conhece, não sabe como de fato funciona. Mas é inspirado no neurônio, onde a gente tem a célula. Aqui são as entradas da célula do neurônio e aqui são as saídas, passando sinais elétricos de uma célula para outra. Então aqui é a saída, aqui a gente encaixaria outra célula dessa, certo? Então é entrada e saída. Como é que a gente utiliza isso para se basear e fazer uma rede neural artificial? O que a gente faz é o seguinte, a gente diz que aqui são os dados de entrada, aqui são os dados de saída e o caminho é o peso, que eu vou explicar para vocês o que é peso. Qual é a chance, quais são as conexões que estão melhor formadas entre um dado de entrada e um dado de saída. Tá? Eu vou trazer uma explicação utilizando... eu parti daquele neurônio para explicar para vocês e já estou trazendo direto, falando de redes neurais artificiais profundas. E eu vou trazer esse demonstrador aqui da Google, do TensorFlow, que é a biblioteca de programação, para já falar sobre redes artificiais neurais profundas e das não profundas. Né? O que é que acontece? Você tem aqui a entrada, os dados, você tem 4 neurônios nessa daqui, e você tem a saída, mais 2 neurônios e chega a saída final. Então a saída você tem a entrada, você tem a saída e você tem 2, vou colocar um para facilitar, e você tem uma camada escondida. O que é camada escondida? Entre um neurônio e outro você coloca vários. Nosso cérebro é assim, com várias camadas. Tá? Para que você faz isso? Para aumentar a capacidade da rede de aprender. Então, como é que funciona esse exemplo aqui? Eu tenho um conjunto de dados. Quando você dá play, ele está ajustando, ele está ajudando
Perceba que tem uns azul, é utilizado como dados positivos, e laranja negativo. Mas o que é que isso quer dizer? São dois tipos de... É uma tarefa de classificação. Estou utilizando a rede neural para poder classificar dois grupos de dados. Certo? É isso que eu estou fazendo. Como é que ela faz diferente lá do Caminhos, por exemplo? Ela vai usar os neurônios. Ó. Ela ficou encontrando... Olha o peso desse aqui. É 0,93 e esse aqui é 2,7. Então é um parâmetro de ajuste da entrada da saída. A saída desse parâmetro está ajustado com esse valor. Já esse aqui está fraquinho. Então, quando um neurônio, a influência desse neurônio daqui para chegar no próximo é fraquíssima. Já nesses dois a conexão está mais forte. Então ele vai montando dessa forma uma rede neural. Posso colocar mais. Perceba que ela demorou um pouquinho. Deixa eu ver aqui se ela converte mais rápido e encontra mais rápido. Demorou até mais, está até mais deep. Eu terminei complicando um pouco, botei camada demais. Ou seja, não necessariamente mais camada quer dizer que ela vai aprender melhor, tá? E nem mais neurônio. São vários parâmetros que você pode utilizar, tá? A capacidade a taxa de aprendizado, e tantas outras aqui. O problema de classificação, tá? Podia ser uma regressão. Enfim, fica como exercício vocês explorarem essa ferramenta e testarem aqui, adicionando mais neurônio, mudando o conjunto de dados e ver mudando as entradas também. Como é que se ele se comportaria melhor ou pior na hora de realizar a tarefa, tá? Bom, então o que é uma rede neural artificial profunda? Seria uma rede que vai ter um bocado de camada, com um bocado de neurônio, mas milhões, milhares, milhões de camadas, tá? Então isso é que faz as redes ficarem com poder de aprender. É uma das características, tá? São várias as características, mas é uma das características que faz ela ficar com o poder de aprender mais forte. Tudo se baseando, se inspirando como as células, os neurônios, né, funcionam. Bom, alguns exemplos de redes neurais artificiais. Self-Organized Maps, que dentro dela utiliza aprendizado não supervisionado para poder reduzir dimensões. Tá? Ou seja, para resolver um problema de redução de dimensões, você tem 300 dimensões, você quer representar em 2 dimensões. Self-Organized Maps é muito bom. E ele usa para treinar a rede. Qual é o algoritmo que está treinando aquela rede? O que é que que é treinar aquela rede? É encontrar esses pesos aqui. É encontrar esses pesos aqui. Olha encontrando peso aqui. Ó. 4,6, 4,7, menos 1,6. Encontrar esses pesos é treinar. Então, o Self-Organized Maps, que é uma rede neural artificial, ele utiliza aprendizado de máquina não supervisionado para poder encontrar aqueles pesos, para treinar. Multilayer Perceptron usa aprendizado de máquina supervisionado, backpropagation. O Deep Reinforcement Learning usa Deep Learning mais Reinforcement Learning, aprendizado por reforço mais Deep Learning, com redes neurais profundas. Né? Esse é o apelido, na verdade. Quando você tem aprendizado por reforço, usando redes artificiais, redes neurais artificiais profundas, você tem esse apelido, que é uma abordagem que é bastante utilizada para resolver problemas complexos, que é a abordagem utilizada naquele exemplo que eu dei ali cadê o joguinho? Do Super Mario, do programa, desse modelo, desse algoritmo que aprendeu a jogar e ficar muito bom. Bom, então, como eu disse para vocês, fica como exemplo, explorar essa demonstração do TensorFlow, é uma ferramenta da Google. Tá? Google tem uma ferramenta de programação chamada TensorFlow, não é Overflow não, TensorFlow. E ele colocou isso aí para ajudar a gente aprender, a estudar, difundir o conhecimento. Bom, esse módulo fica por aqui. Então fica como exercício aí vocês assistirem o vídeo do Deep Reinforcement Learning do YouTube, que tem ali o link, e ficar explorando as possibilidades dos problemas ali usando a demonstração do TensorFlow.